Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos continuar os nossos testes com as médias de FI ao cubo. Hoje eu vou apresentar os resultados dos testes de cruzamento entre elas e também do uso delas como filtro. Este vídeo é a segunda parte da nossa análise dos nossos testes com as médias móveis derivadas do FI ao cubo. Eu vou deixar um card aqui no vídeo. Se você ainda não viu o outro vídeo, é interessante você assistir o outro primeiro. Lá eu explico como chegar, como calcular o valor de FI, como chegar nesse valor e como que a gente deriva os valores das médias móveis de FI ao cubo. E mostrei também qual foi o resultado dos testes operando o preço com a média móvel, ou seja, apenas o cruzamento simples do preço com a média móvel. Eu fiz testes utilizando em torno de 100 papéis, 100 ações do Ibovespa durante os últimos 10 anos nas principais médias de FI ao cubo. Hoje nós vamos testar aqui o cruzamento dessas médias e também usá-las como filtro. Vamos ver quais foram os resultados. Vou compartilhar minha tela. Bom, primeiro eu tenho essa tabela aqui onde eu mostro a configuração que eu utilizei para fazer os testes. Então eu simulei um capital de 100 mil reais. O período de testes foi 1º de setembro de 2012 a 1º de setembro de 2022, período de 10 anos. O tempo gráfico que eu utilizei foi diário, esse é um teste em ações, tá, gente? O custo por trade foi de 0,04%. Isso aqui é mais ou menos o custo bolsa, na verdade está um pouco acima, eu arredondei para cima. Todo o lucro ele foi reinvestido nos trades, na simulação. E nós operamos no máximo 10 papéis ao mesmo tempo. Então, se 11 ou 15 ou 20 ações estão dando entrada, a gente vai entrar no máximo em 10. A gente nunca vai ficar com mais de 10 papéis simultaneamente neste backtest, nesse estudo. E as ações que foram usadas aqui na simulação foram todas as ações que fazem parte do índice IBXX ou IBRX, atual de hoje, tá? Na data desse vídeo. Então foram 100 papéis aqui testados. E aqui embaixo eu já preparei a tabela que a gente vai preencher. Eu vou fazer o teste aqui junto com vocês. E eu já deixei ela mais ou menos pronta aqui, ó. Então eu tenho o primeiro sistema que vai ser o cruzamento da média móvel exponencial de 8 com 17, de 8 com 34, 8 com 72, 17 com 34, 17 com 72 e 34 com 72. Essas médias, elas foram derivadas lá no último vídeo, lá eu mostro como que a gente chega nessas médias. Então, eu vou rodar o teste, eu vou preencher aqui os valores de rentabilidade e drawdown do backtest, e em seguida a gente termina fazendo um comparativo dos resultados. A ferramenta que eu utilizo para testes é o Invest Charts, que é essa ferramenta aqui. Tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal apresentando a ferramenta e quem é meu aluno do curso ou da mentoria tem desconto também na assinatura dessa ferramenta. É uma ferramenta ótima porque ela é muito prática, muito rápida para fazer backtests. Então vamos lá. O primeiro teste vai ser da média móvel exponencial de 8 com 17. Então eu tenho que configurar aqui, ó, média móvel exponencial 8, 8 com 17. E 8 com 17 para sair também. Cruzou para cima, a gente entra. Cruzou para baixo, a gente sai. Período de teste está aqui. 10 papéis, ok. Ok. Vou rodar aqui o backtest. Ele demora alguns segundos. Ok. Eu tenho que fazer esses cortes porque demora um pouquinho para rodar. Arrastar para aqui. Aqui eu tenho todas as operações que foram feitas. Mas, antes de mostrar o resultado, vamos pegar um papel qualquer aqui. Que eu quero mostrar para vocês como que são as entradas e saídas. Eu vou mostrar só nesse primeiro e o mesmo vale para os outros. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui eu peguei um papel qualquer. Olha só. A gente percebe que tem 5 linhas no gráfico. Tá? Então eu tenho essa primeira linha que é a média de 8 períodos. Ela aparece aqui em cima também, ó, a média de 8 períodos. Eu tenho a segunda linha que é a média exponencial de 17. Todas as médias são exponenciais, tá? De 17 períodos. E o que eu estou testando aqui, nesse primeiro backtest, é o cruzamento delas. Quando a mais curta cruza a média mais longa para cima, a gente compra. Quando cruza para baixo, a gente vende. Estou operando aqui apenas compras, ok? O teste aqui é apenas de compras em ações. Tem um outro vídeo aqui no canal também, onde eu explico por que eu não opero vendido ações.
Agora, vocês vão ver que além desse cruzamento tem outras três médias. Por quê? Eu estou considerando todas as principais médias de φ ao cubo que são utilizadas como filtro. Então não basta esse cruzamento aqui para a gente entrar no papel. Nesse caso, o cruzamento aconteceu aqui, ó. Olha só, a média azul estava abaixo da verde e aí ela cruzou. Fechou esse candle aqui, confirmou o cruzamento, a gente entra na abertura do candle seguinte. Mas esse cruzamento ele não é suficiente. Eu preciso que as outras três médias, que são as médias de 34, 72 e 144 períodos, elas também estejam alinhadas. Ou seja, eu preciso que a média de 34 esteja acima da de 72, por sua vez, acima da de 144. E, obviamente, essa de 17 aqui também tem que estar acima da de 34. Ou seja, as médias elas têm que estar em leque. Tá? Tem que estar assim, ó, uma em cima da outra. As mais rápidas em cima e as mais lentas embaixo. Isso aqui configura uma tendência. Como é um sistema seguidor de tendência, essas três médias aqui de baixo, elas vão funcionar como filtro. Existe uma sexta média que eu apresentei no outro vídeo, que é a média de 305 períodos. Mas ela é uma média muito lenta e ela acaba reduzindo muito o número de sinais. Então, eu resolvi retirar essa última média. Então, eu estou trabalhando aqui com a maior média de 144, tá? 144 para baixo. 144, 72, 34, 17 e 8. Então, nesse caso, as duas primeiras têm que cruzar. Então, eu tenho aqui, ó, teve um cruzamento, tá? Eu entro na abertura do próximo candle e aí eu vou ficar comprado até que haja um novo cruzamento no sentido inverso. Aqui a gente teve um outro cruzamento, ó. A linha azul foi para baixo da linha verde, ou seja, a linha 8 cruzou com a de 17, tá? Cruzou para baixo, a gente sai na abertura do próximo candle. Espera o candle fechar, né? Tem que esperar o candle fechar para confirmar o cruzamento das médias e já sai na abertura do próximo candle. Isso aqui é no gráfico diário. Então, se eu operar todos os papéis do índice BXX, que são 100 papéis, no período de 10 anos, entrando em até 10 papéis ao mesmo tempo, qual teria sido o resultado? Eu tenho o resultado aqui, ó. Essa aqui é a curva de capital dos últimos 10 anos. Então, a gente pode ver que nos anos iniciais, que foi um período de bear market da nossa bolsa, o sistema não deu lucro, né? Na verdade, ele chegou aqui a dar prejuízo, recuperou, prejuízo, recuperou. No bull market, ele surfou bastante, muito bem aqui o bull market, sofreu aqui no período do Covid, a gente vê que o drawdown ele ficou aqui no período do Covid e está mais ou menos lateral desde então. Lembrando que aqui só mostra as operações que foram encerradas, tá? Operações que ainda estão abertas, elas não aparecem aqui, são apenas operações encerradas. Eu venho aqui na aba resumo e eu pego as principais informações. Variação, essa daqui foi a rentabilidade do meu sistema, 172,28. Então, eu vou colocar aqui, ó, 172,28. E o drawdown do sistema foi de 20,37. 37, ok. Então, eu já tenho aqui o resultado desse cruzamento. Agora, eu vou rodar os outros testes, vou preencher os outros dados e a gente vai fazer um comparativo entre eles, ok? O próximo teste é a 8,34. Então, eu tenho que mudar aqui. 8,34. Aqui é a entrada. 8,34 a saída. Ok, executar. Nesse caso, como eu estou comparando a 8 com 34, a 17 ela não entra. Vou até mostrar no gráfico. Tá? Olha só, a 17 ela ficou de fora, porque ela não está sendo considerada, tá? O meu cruzamento aqui é da 8, que é essa mais rápida, com essa daqui que é a 34. Então não tem a de 17, tá? A de 17 ela saiu fora. E as outras duas que restaram continuam funcionando como filtro. É sempre assim, tá? Em todos os testes vai ser feito assim. Bom, olha só, essa daqui já deu um resultado bacana, ó, 8,37, ó, bem melhor que o outro. Esse período aqui ele chegou a ficar um pouquinho melhor do que o anterior, ele deu um lucro maior, ele teve uma queda aqui mais recente, o Covid na verdade nem caiu tanto, essa queda aqui de 2021, 2022 é que foi a maior. Vamos pegar os valores aqui. Variação 352,32. 352,32. Olha só, a rentabilidade foi o dobro do cruzamento anterior. Tá? 8,34 deu o dobro de rentabilidade de 8,17. E o drawdown? 16,35. 16,35. 8, agora vamos testar 8,72. 8,72 para compra, 8,72
para encerrar a operação na venda. Executa. Pronto. Dá uma olhadinha no gráfico. É um gráfico bacana também, o outro ficou melhor, mas também é um gráfico interessante. Variação 240 e 51, 240 e 51, o drawdown 20,94, 20,94. Olha, esse sistema foi pior do que o anterior, né? Caiu o lucro e o drawdown aumentou. Então foi pior. Vamos ver o próximo, 17,34. 17, vamos procurar aqui 17,34 entrada, 17,34 saída. Ok, vamos rodar o backtest. Pronto. Dá uma olhada no gráfico. É um gráfico bacaninha também. Teve uma certa volatilidade nessas duas quedas. Essa que é a queda do Covid, essa aqui 2021, segundo semestre de 2021, tá? Mas tirando isso, é um gráfico interessante. Uma boa rentabilidade também. Vamos olhar, 307,05. 307,05. Foi o segundo sistema mais rentável até agora. O drawdown foi 17,02. 17,02. Um drawdown bem contido. Tá entre os melhores até o momento. Próximo, 17,72. Vamos ver esse cruzamento. 17,72. 17,72. Ok, executar. Pronto. Gráfico. É uma curva bem bonita, uma das curvas mais bonitas até agora, tá? É o sistema que sofreu um pouco aqui nessa queda mais recente. O Covid ele nem aparece aqui no gráfico, nem aparece, tá? Só teve uma queda mais recente. Vamos olhar os detalhes. Variação 312,21, 312,21 e o drawdown 13,61. 13,61. Foi o menor drawdown até agora, foi o menor, tá? E 34,72, a última. 34,72, 34,72, entrada e saída. Ok, executar. Pronto. Gráfico. Esse gráfico já sofreu bastante aqui nessa queda mais recente, né? E a gente vê também pela escala que a rentabilidade foi menor. Variação 173, 17370, 17370. É um dos menos rentáveis, né? E o drawdown foi 16,21. 16,21. Pronto. Eu não tinha rodado isso aqui, viu, gente? Estou rodando agora também. Então, olha só, eu tenho aqui as rentabilidades, eu tenho aqui o drawdown de cada uma. Ao invés de comparar um a um, o que eu fiz? Eu criei mais duas colunas onde eu monto um ranking. Então, esse aqui é o ranking da rentabilidade. Primeira colocação foi para essa média aqui, ó, esse cruzamento, que foi o mais rentável. Segunda colocação foi para esse outro cruzamento aqui, que foi o segundo mais rentável. E assim sucessivamente. E a mesma coisa eu faço para o drawdown. Quanto menor o drawdown, melhor. E por fim, eu somo a posição dos dois para eu ter um número aqui para eu poder comparar. Tá? Então, tem um resultado aqui que é a soma da posição deles em seus rankings. Então, agora eu vou ordenar aqui pelo resultado. Bom, então nesse comparativo, o sistema que ficou melhor, que apresentou o melhor resultado, foi 17,72. Eu vou até voltar nele. 17,72. Cadê? 17,72 entrada. Esse aqui saída. Ok, executar. Esse foi o melhor. Olha só, esse foi o melhor sistema nesse comparativo. Esse é um comparativo simples, tá, gente? Comparativo simples. Então, essa foi a curva que apresentou a melhor relação aí entre rentabilidade e drawdown. É uma curva bonita, tá? É uma curva bonita. A única coisa que desagrada realmente é essa queda aqui mais recente. Mas tirando isso, é bastante interessante, tá? Um resultado aqui bem interessante. E ela ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficou o cruzamento de 8,34. De 8,34 em segundo lugar. E por último, o pior cruzamento foi 8,17. É um cruzamento bem rápido. O interessante desses sistemas é que um sistema tão simples quanto esse, que é um mero cruzamento de médias móveis, ele consegue trazer um resultado que bateu o mercado. Nesse período aqui, a bolsa rendeu mais ou menos, né, um valor aproximado em torno de 100%. Então você trabalha com cruzamento de médias móveis e você tem o triplo da rentabilidade da bolsa. Sem contar que a bolsa nesse período também teve quedas de mais de 40%, enquanto que o drawdown desse sistema foi de 13%.
Então, assim, é simples de operar, tem um bom desempenho. A gente pode até dar uma olhada também na tabela anterior. Olha só, eu cliquei em outra aba aqui. Esse aqui foi o teste do último vídeo. Olha só, vamos comparar aqui só o primeiro sistema de um com o primeiro sistema do outro. Operando a média móvel pura de 72 períodos, que foi a que apresentou o melhor resultado, a gente tinha uma rentabilidade de 360, enquanto que operando o cruzamento, a rentabilidade agora é de 312, então caiu a rentabilidade. Em compensação, nós tínhamos um drawdown de 19,66 e agora a gente tem um drawdown de 13,61, então caiu o drawdown. O que aconteceu aqui? Quando nós inserimos mais uma média, a gente consegue filtrar muito melhor os falsos sinais, o ruído, tá? É por isso que o drawdown caiu, tá? Olha só, vou arredondar aqui, ó. 14 e ele era 20, tá? De 14 foi para 20. Então, aliás, ao contrário, né? Era 20 com uma média e adicionando uma segunda média, um cruzamento, ele caiu para 14, né? Então diminuiu o quê? Uns 30% mais ou menos, né? Uns 30%. Então, a gente teve essa diminuição no drawdown porque a gente colocou uma segunda média. Então, aqueles casos onde o preço ele fica costurando a média e dando stop, a gente não tem mais. A gente, de fato, conseguiu filtrar isso daqui. Por outro lado, trabalhando com cruzamento de médias, as entradas ficam um pouco mais lentas. No início de uma tendência, por exemplo, primeiro o preço ele rompe a média e só depois a média curta vai romper a média longa. Então a gente acaba entrando atrasado. Da mesma forma, quando acaba a tendência, a gente também sai atrasado desse cruzamento. Por causa disso, a gente perde um pouquinho da rentabilidade. Então a gente tinha 360, caiu para 312. É interessante a gente entender como que os indicadores funcionam para a gente conseguir fazer ali um ajuste ideal do indicador de modo a melhorar a rentabilidade, né, e diminuir o risco, diminuir as perdas que a gente tem com aquele indicador, naquele sistema. Então, ao que tudo indica, é interessante operar essas médias, são médias lucrativas. É claro que todo esse estudo que foi feito aqui, ele é apenas um estudo introdutório, né? Eu comparei aqui apenas rentabilidade de drawdown. A gente pode pegar várias outras métricas para comparar. E antes de operar em conta real, claro que a gente tem que fazer outros testes para avaliar detalhes menores aí do sistema, sempre operando primeiro em conta demo para depois passar para conta real. Enfim, tem toda uma série de procedimentos aí antes de passar para conta real. Mas no primeiro momento aqui, nessa primeira análise, realmente parece que tanto no caso de operar a média pura, nós já temos alguns bons resultados e o cruzamento de médias torna ainda melhor o resultado. Essa ideia também pode ser extrapolada para outras coisas. Aqui nós usamos o número da sequência de Fiel ao cubo, né, aqueles números, para configurar médias móveis, mas a gente pode usar esses números também para configurar outros indicadores. A gente pode usar isso desde canal Dontia até Fibonacci. Então, o objetivo aqui não é esgotar o assunto, tá? Tem muitos testes que podem ser feitos, tá? Muitas otimizações que podem ser feitas. E se você gostou desse tema, gostou dessa análise, eu vou deixar um card aqui de uma playlist com várias outras análises parecidas com essa, análises com um viés mais quantitativo do mercado. Só você clicar lá e acredito que você vai gostar também. E não esqueça de curtir o vídeo, compartilha nos seus grupos aí de mercado, com seus amigos que estão querendo aprender como operar na bolsa, uma abordagem mais séria, uma abordagem mais profissional do trading. E nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.